Isabela Figueiredo nasceu em 1963, em Maputo, capital do Moçambique. Filha de pais portugueses, procurou, por meio da escrita, relatar o colonialismo português, desmascarando com uma forte e impactante denúncia a violência social, racial e sexual, a verdadeira história do colonialismo na África. Mas antes, não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a obra Cadernos de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo. Publicado em 2009, a obra se passa nos anos 70, no período de descolonização de Moçambique. O narrador é em primeira pessoa, tendo um caráter autobiográfico. Memórias. E o livro é organizado em 51 capítulos muito curtos, um pouco parecidos com crônica, um pouco parecidos com diário. Inclusive, o livro tem origem num blog da autora. O espaço inicial é a cidade de Lourenço Marques, atual Maputo, capital de Moçambique. Moçambique é um país que fica no sudeste da África e faz fronteira com Zimbábue, Tanzânia e África do Sul. E este país foi colonizado pelos portugueses, assim como o Brasil. Porém, ele só conseguiu a sua independência em 1975. Na obra, Isabela narra vários episódios da sua infância, como filha de um colono português, branca, de cabelos loiros, sempre bem vestida, com vestidos pesados, meias de renda, sapatos de fivela, tudo isso no calor de mais de 30 graus de Moçambique. A figura da menina Isabela contrasta com os negros africanos, que eram considerados inferiores e não eram dignos de nada. A figura do pai de Isabela é um ponto central na narrativa. Primeiramente, o livro foi dedicado a ele. Segundo Isabela, Caderno de Memórias é uma carta escrita para o seu pai. Além disso, o homem, o colono português, que partiu para a colônia para trabalhar como eletricista e sustentar a sua família, é a representação fiel do homem português colonizador, racista e opressor. Segundo ela, é a representação do homem do seu tempo, tão racista como todos os outros. Em uma passagem, a narradora conta que seu pai foi à casa do preto Ernesto. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Que não ia trabalhar há 3 dias. Ele era preguiçoso, como todo preto era. É aqui que mora o Ernesto? Onde está o preguiçoso? E gritando com o homem, aos safanões, o retira da sua própria casa. Segunda-feira vais trabalhar, ouviste? Depois, o colono sai normalmente com a filha pequena, perguntando se ela quer um refrigerante, o que ela gostaria de fazer. Episódios como esse fazem a menina Isabela ter profundo medo e um pouco de vergonha do seu pai, ao mesmo tempo em que naturaliza a violência, como quando ela, Isabela, conta ter violentado uma menina mulata porque a menina simplesmente tinha a irritado. Outro ponto importante da narrativa é quando Isabela conta que estava passeando com o seu pai, agora no momento de afeto entre os dois, e dentro do carro ela percebe que já consegue ler. Observando as placas da rua e decifrando as palavras, ela fala para o pai: "Pai, já sei ler." A partir dessa tarde de sábado, embora minha prisão física não se alterasse e os muros continuassem altos à minha volta, em todos os lugares apossei-me da ferramenta com que escavaria a minha liberdade. Esta é uma referência à libertação que a escrita deste livro a proporcionou, denunciando e confessando verdades excluídas da história colonial portuguesa. A chegada da Revolução muda totalmente a realidade de Isabela em Moçambique. Com a guerra e perseguição aos brancos que lá estavam, ela e sua família tornaram-se desterrados. A vida de um homem branco em Lourenço Marques tinha se tornado um jogo.
A vida dos brancos em Lourenço Marques tinha se tornado um jogo de sorte ou azar. Para salvar a filha, o eletricista, o colono, pai de Isabela, junta suas economias e compra para ela uma passagem a Lisboa. Em novembro de 1975, a narradora parte para a casa de sua avó portuguesa. Seu pai e sua mãe ainda ficam em Moçambique, ele acreditando até o fim em uma reviravolta dos brancos. A viagem de Isabela para Lisboa é um momento importante da narrativa também. É ali que ela percebe que não tem mais um lar. Ela é uma desterrada, não pertence mais à sua terra. Em Portugal, ela se tornara uma retornada, o que era visto como ridículo aos olhos de todos. Quando ela chega à casa de sua avó, percebe que na verdade a sua família era pobre e seu pai foi a Moçambique com o intuito de melhorar sua condição social. Sua avó vivia numa casa úmida e fria, não tinha sequer água quente e banheiro. Em Lisboa, ela não vê mais os seus pais, apenas se comunica com eles por carta. Chega a se mudar para a casa de um tio e constantemente é alvo de críticas. Os desterrados são pessoas que não puderam regressar ao local onde nasceram, que com ele cortaram vínculos legais, não os afetivos. São indesejados nas terras onde nasceram porque a sua presença traz más recordações. Na terra onde nasci, seria a filha do colono. Pesaria sobre mim essa mancha, a mais que provável retaliação. Mas a terra onde nasci existe em mim como uma nódoa de caju, impossível de disfarçar. Um desterrado é também uma estátua de culpa. E a culpa que deixamos crescer e enrolar-se por dentro de nós, como uma trepadeira incolor, ata-nos ao silêncio, à solidão, ao insolúvel desterro. Ao ler este livro, devemos olhar com atenção para o apelo que Isabela faz pela construção de um mundo melhor. Pensar sobre as narrativas que não revelam tudo sobre a memória de um povo, sobre um passado de opressão, de violência, de exploração. É possível construir uma nação democrática e igualitária quando a sua origem é tão brutal? O caderno de memórias coloniais nunca estará acabado em mim. A minha memória tem um caráter fragmentado, muito sensível aos eventos do cotidiano. Há sempre alguma história que me vem à cabeça e que lamento não ter incluído na narrativa. Continuo a escrevê-lo, oportunisticamente, em tudo o que faço, com diferentes títulos, acontecimentos e ambientes que consigo raptar e sacrificar no seu altar. A minha vida e o caderno confundem-se, e toda a minha verdade será para eles uma traição. Estas palavras, uma traição, uma afronta à memória de meu pai. No vídeo de hoje, eu falei sobre a obra Cadernos de Memórias Coloniais e apontei pontos principais para poder refletir sobre a sua importância. Não deixem de ler a obra completa e comentem aqui o que vocês mais gostaram. Eu fui tão rápida hoje que eu acho que eu tô esquecendo coisas.